Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre uma teoria nova, uma concepção nova, tá? Que eu estou propondo aqui para vocês, que é o modelo do jogo da vida em sociedade. Como eu expliquei no vídeo anterior, modelo é um termo que nós usamos para uma representação de um modo mais simplificado de uma determinada realidade. Realidade aqui que eu estou propondo explicar é a sociedade na qual nós todos vivemos. E o modelo se dará por meio de um jogo de tabuleiro tradicional, como você joga dados, tem as casas para cair, ou um jogo de cartas. Pensando na sociedade dentro desse modelo do jogo, recomendo que você veja os outros dois vídeos sobre o assunto e leia também um artigo que estará nos nossos sites ali presentes para que você possa ler, se você tiver o hábito da leitura. Então, o modelo do jogo da vida em sociedade tem de levar em consideração a religião, os deuses, Deus ou um princípio do bem e do mal. Aqui, veja, tudo que existe, todas as regras que existem no jogo, elas são acordadas entre os jogadores. Então é tudo imanente, ou seja, está dentro do jogo, vem de dentro para fora, e não transcendente, algo que esteja externo ao jogo. Inclusive a existência ou não de uma religião, como ela se comporta, deve ser imanente ao jogo, ou seja, são as regras que os jogadores acordaram. Mas não será só isso não. Porque há um aspecto transcendente aqui, importante, que ocorre em dois níveis no jogo. Veja, os jogadores de uma determinada sociedade, mesmo que a religião que exista na sociedade seja diferente da religião existente em outras sociedades, para este grupo de jogadores, esta religião, os valores presentes nessa religião são transcendentes à sociedade e possuem regras que são imodificáveis. E há uma coisa interessante, nas diversas comunidades humanas, no decorrer da história, nós temos sempre presente uma dada religião, uma dada crença religiosa, bem como a existência de um Deus, ou de vários deuses, ou de um princípio do bem e do mal, uma luta constante, a busca de um equilíbrio entre o princípio do bem e do mal, o que nos reporta a possibilidade de uma regra transcendente em um segundo nível. Ou seja, que nas comunidades humanas, dentro do jogo, do tabuleiro do jogo, haja de fato uma realidade transcendente, tá? Que é interpretado pelos jogadores de formas distintas em cada sociedade. Mas há uma realidade transcendente responsável por parte das regras do jogo, que é jogado. Porque, veja, é aquela noção, quem criou o tabuleiro do jogo? Quem criou o jogo, quem definiu as regras nas quais o jogo será jogado? O jogo aqui, a sociedade dentro da natureza, a física. Veja, quando eu falo em regras, eu estou falando em nomos. Nomos é um deus grego, mitologia grega. É uma das facetas, uma das faces do deus Zeus. O nomos representa as normas, as leis, as regras. E o nomos, nós temos que as normas são todas, dentro da sociedade, mutáveis. Por quê? Os jogadores que decidiram que esta é a regra válida hoje, amanhã podem decidir que essa regra não é mais válida, que ela vai ser substituída por outra regra. A sociedade pode fazer escolhas e jogar de outra forma. Imagine a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que simplesmente deixou de existir. Era um país que se assumia como comunista, se bem que alguns críticos diziam que não era um país comunista, e sim uma forma de capitalismo de Estado. De qualquer forma, se auto-entendia como um país comunista, que deixou de existir. Hoje o modelo da Rússia, mudou até de nome, é capitalista. Então, sociedades podem mudar a regra do jogo que elas estão jogando. Isso envolve a política, envolve a religião, envolve todos os setores, moral, ético, sexual. Já que falamos em moral e ética, vamos entrar nesse ponto, afinal tem a ver com as religiões, não? Porque os grandes sistemas de religião, de origem abraâmica, que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todos eles
tem a sua concepção sobre o que seja a moral e sobre o que seja a ética. E eles entendem que esse comportamento desejável dos seus fiéis, que ele não pode ser simplesmente rompido, que é errado, é profundamente errado, tá? E que a regra é imodificável dentro deste jogo. Por exemplo, não matar, tá? Tá lá, tá? Nessas religiões, não matarás o seu próximo, tá? Você não vai matar alguém simplesmente porque você quer matar essa pessoa. Não vai fazer isso, tá? Então é uma regra imodificável do jogo, dentro da religião. E não roubar, tá? Não furtar, outras coisas mais. Então há um apelo aqui transcendente. E Deus, tá? É transcendente ao tabuleiro do jogo, em todas essas religiões. Por isso que certas regras são imutáveis, como a própria existência de Deus, ou a adoração a Deus. As grandes religiões, na verdade, elas fornecem sistemas éticos e morais sólidos, bem confiáveis, que são baseados em preceitos, em mandamentos considerados sagrados e imutáveis dentro do contexto dessas religiões, para os seus fiéis. Tá? E para estes fiéis, isso é como se fosse uma bússola moral, tá? O caminho moral correto que você deve seguir, o seu GPS dentro da moral, da ética, do comportamento mais acertado em sociedade. Então, ela oferece uma orientação a essas pessoas sobre o comportamento a adotar. A esses jogadores sobre como jogar, que jogadas devem fazer diante de outros jogadores. A religião, gente, ela apresenta uma perspectiva transcendental. Ou seja, Deus não está dentro do tabuleiro. Ele é alguém que criou o tabuleiro. Ele está fora do jogo. Tá? Ele é o criador do jogo. Ele transcende o jogo. Tá? Vai além do jogo da vida. Lembra, modelo do jogo da vida em sociedade, tudo aqui que nós vivemos, eu, você, faz parte de um grande jogo. Nós somos os jogadores e o jogo é a sociedade. Então, as religiões, elas tendem a fornecer um sentido de propósito, um significado para todas as experiências desses jogadores enquanto estão jogando este jogo. Tá? As religiões, essas grandes religiões, elas se propõem a ajudar a encontrar esperança, que é muito importante, gente. Esperança no sucesso, numa vida melhor, num jogo melhor, tá? E esperança e consolo diante dos desafios e incertezas que o jogo da vida nos traz constantemente, a cada nova jogada de dados, tá? E aí vamos montar dois pares de conceitos muito importantes. O de certo e errado e de verdadeiro e falso. Isso é muito, muito importante. Veja, num primeiro momento, esses conceitos, certo, errado, verdadeiro e falso, eles são obtidos pelo consenso, é um relativismo, um consenso entre os jogadores. Mas se a gente for analisar mais especificamente, há algo que transcende a mera decisão dos jogadores. Por exemplo, na questão de verdadeiro e falso, ou de certo e errado, verdades matemáticas e lógicas. Não é o jogador que vai decidir, tá? Aquilo ali independe da decisão do jogador, se é uma verdade matemática ou lógica, ela transcende o tabuleiro do jogador, mas há outras. Como eu falei ainda há pouco, mesmo a questão sobre a existência de Deus, todas as sociedades que nós conhecemos, todos os jogos aqui desenvolvidos nesse tabuleiro, afirmaram a existência de uma divindade, seja um ou sejam vários deuses, seja um criador, um organizador, ou um mero princípio, um princípio do bem e do mal, em um eterno confronto entre o bem e o mal, mas sempre um organizador do jogo, um criador do jogo é apontado por todos os jogadores. Tá? Então há uma transcendência aqui nesse ponto também.
Então, nós temos as regras que estão presentes no tabuleiro do jogo, que são acordadas pelos próprios jogadores, que são mutáveis, tá? Que há ali a possibilidade de você mudar completamente essas regras no decorrer da história. Mas também temos regras transcendentais ao tabuleiro, regras imutáveis. E as religiões adotadas pelos jogadores, elas afirmam a existência dessas regras. Mesmo que em outras sociedades as regras transcendentais sejam diferentes. Beleza, gente? Então, eu estou falando em 2 níveis de regras transcendentais. Um, acordado pelos jogadores, ó, isso aqui nós não podemos mudar nessa sociedade, isso aqui é imodificável. Tá? Essas regras transcendem o jogo, mas são os jogadores que acordaram. E um segundo nível, haveria realmente regras imodificáveis no jogo. Que é o próprio tabuleiro do jogo, não? Então, vamos pensar, por exemplo, no assassinato, matar uma pessoa. Os sacrifícios. Várias sociedades no passado apresentaram sacrifício de animais e sacrifícios até humanos. Para agradar o quê? A um Deus. Ó Deus, olha aqui novamente, essa entidade de ser um Deus ou vários deuses, ou um princípio do bem e do mal, está presente em todas as sociedades, gente. Parece que aponta para algo transcendental. Mesmo que a forma como nós explicamos dentro da nossa linguagem mude de sociedade para sociedade, de momento histórico para momento histórico. Mas a questão dos sacrifícios ali presentes, de animais e sacrifícios humanos. Como também a questão do roubo, da mentira, do furto, do incesto. São coisas que algumas sociedades, algumas famílias, alguns grupos sociais aceitaram como válidos e outros não. Tá? Então há um caráter ali modificável, mas não muito. Ao você analisar em maior profundidade, você vê que mesmo que uma família aceite em determinados momentos o furto, o roubo, a mentira, ela não vai aceitar isso dentro da própria família, no contexto daquela micro-sociedade. E a sociedade como um todo, ela vai restringir em alguns momentos, sim, o roubo, ela vai restringir a mentira, ela vai restringir o furto, porque, veja, senão o jogo não prospera. Há necessidade de regras sólidas. Se a mentira e o furto e o roubo é válido, eu estou ferindo as regras desta própria sociedade, o nomos, a lei. Da mesma forma, os assassinatos. Eles serão permitidos em algumas sociedades dentro de determinado ritual. Tá? São os sacrifícios para agradar a um determinado Deus. Mas não são permitidos aleatoriamente. Você mata quem você bem entender. Não, não é por aí. Então a pergunta, há um criador ou organizador do jogo? E uma outra pergunta, há princípios éticos e há princípios morais que sejam universais? Veja, talvez a resposta seja sim afirmativa. Eu posso citar como princípios éticos e morais universais a valorização da vida. Vai estar presente em todas as sociedades. Claro que de modo diferente, gente. O que uma sociedade vai considerar em termos de valorização da vida, não vai ser o que outra sociedade vai considerar. Tá? A justiça também vai estar presente, o conceito de justiça em várias sociedades, mas da mesma forma. A interpretação sobre o que seja justiça vai variar. A empatia, você tentar compreender o outro, também vai estar presente. O respeito próprio vai estar presente e o respeito ao próximo. Claro, mesmo considerando esses princípios éticos e morais universais, eles irão variar na forma como serão aplicados em cada sociedade e momento histórico. Há, sim, a possibilidade de um nível acima do jogo, do tabuleiro do jogo, onde nós encontremos princípios imutáveis, princípios lógicos e princípios matemáticos, princípios racionais, sim, gente. Lembra aquele personagem de Star Trek, Jornada nas Estrelas, o Sr. Spock, Mr. Spock? Então, ele fala de uma lógica, uma razão que baseia toda a vida dele e do povo do planeta dele, os vulcanos.
Então, esta lógica dá embasamento à vida deste indivíduo. E, nesse sentido, podemos pensar numa argumentação racional que transcenda o jogo, tá? Aonde, por meio da razão, eu posso ter determinados valores que estejam acima dos valores, tá, presentes no tabuleiro do jogo e que vão guiar, vão me orientar, vão ser minha bússola dentro deste jogo. A ênfase no modelo, nesse nosso modelo do jogo da vida em sociedade, é a lei, é o nomos. Você conhecer as regras, as normas. O tempo todo a nossa ênfase é o nomos. O logos, que o logos, veja bem, é a razão, é a racionalidade, mas também é o discurso racional, a forma de falar de modo racional. Então, o logos e a linguagem são construídos por meio de regras. Deste modo, o logos, a linguagem estão inseridos, estão subsumidos dentro do nomos, dentro da lei que rege todo o jogo. O nomos, esta lei, também pode ser observada na forma como determinados autores trabalharam a linguagem. Vou pegar aqui a Escola de Frankfurt. Nós temos vídeos no canal sobre a Escola de Frankfurt. Pensemos em Horkheim e Adorno. Eles vão nos apresentar dois conceitos. A teoria crítica e a razão instrumental. Estão pensando numa forma de trabalhar a razão, esse logos, esta linguagem. Mas veja, a teoria crítica pode ser entendida dentro do nosso modelo como uma crítica às próprias regras presentes no jogo e as características mutáveis ou imutáveis destas regras presentes ao jogo. Então seria uma crítica ao jogo que é jogado. Claro que, veja, a Escola de Frankfurt tem uma abordagem marxista, é uma leitura marxista da sociedade. Mas podemos trazer para o nosso modelo, sim. Se a gente pensar que a teoria crítica seria uma crítica às regras do jogo e se poderíamos ou não jogar este jogo de outra forma, de uma forma mais justa e igualitária. Já a razão instrumental, dentro do nosso modelo aqui do jogo, poderia ser vista como o emprego da razão para atingir os seus objetivos dentro de determinadas estratégias, sem, no entanto, levar em consideração os interesses dos demais jogadores, onde um jogador ou um pequeno grupo de jogadores, em detrimento de outros jogadores, faz tudo por meio da razão para atingir as suas metas, os seus objetivos e avançar nas casas do jogo. Tá? Veja, se você quiser entender a razão instrumental e a teoria crítica, veja o vídeo específico sobre isso. Aqui não é o caso, aqui eu só estou pegando esses conceitos e jogando dentro do nosso modelo do jogo da vida em sociedade. E aí lembra do Habermas, que fala do agir comunicativo. É por meio deste agir comunicativo que as pessoas chegam a um consenso, que as pessoas se entendem, que elas chegam a acordos, que elas conseguem colaborar, que é uma coisa gratificante para todos os envolvidos, com sinceridade, com honestidade, com autenticidade. E eu posso dizer que este uso da linguagem também vai estar contido dentro aqui do nosso modelo do jogo da vida. Tá? Como eu me posso afirmar que qualquer outra teoria que tenha como modelo e foco o uso da linguagem, seja também a matemática, a linguagem matemática, para explicar a sociedade ou as interações sociais, vai estar contido dentro do nomos, dentro da lei, porque a linguagem é composta por regras, é composta por leis. O nosso modelo aqui, esse modelo que eu estou explicando neste e em outros vídeos, ele entende que todas as interações sociais existentes são abarcadas pelo modelo, que, na verdade, é uma metáfora, tá? Para representar a sociedade como um enorme jogo, ou uma sequência de jogos, seja um jogo de cartas ou um jogo de tabuleiro onde eu jogo os dados. Tá? Então, o foco nesse nosso modelo, ele não é a linguagem,
ele é um nomos, ele é lei, porque a própria linguagem está subsumida pelo nomos. O modelo aqui apresentado, ele abarca todas as teorias que enfocam a linguagem. Estão todas dentro deste modelo, que é o modelo do jogo da vida em sociedade, onde o quê? Eu, você, todos somos jogadores. A sociedade é um enorme tabuleiro de um jogo, onde, ao nascer, eu nasço em determinada casa do jogo. Houve um lance de dados, eu caí naquela casa, aquela família, aquela sociedade, aquele grupo social, momento histórico, cultural. E a partir dali eu começo a jogar. E cada nova jogada que eu faço é uma decisão, uma deliberação que eu tomo. E vai ter resultados. Veja, a sorte vai estar presente o tempo todo. Tanto que eu posso ganhar e eu posso perder em relação a objetivos que são meus, individuais, objetivos que eu traço na minha vida, que não são outras pessoas que vão traçar, os objetivos são meus. E eu vou precisar desenvolver estratégias com objetivos menores para alcançar aquele objetivo que me é fundamental. E veja, esse desenvolvimento de estratégias para alcançar objetivos implica que eu estude o jogo, que eu melhore a minha expertise em relação a este jogo, a minha aprendizagem deste jogo. E o jogo é constituído basicamente por regras, regras sociais. Algumas dessas regras, elas são explícitas, outras não. Algumas dessas regras não são faladas, não são escritas. Mas eu preciso compreendê-las, entendê-las para ter sucesso nas minhas jogadas, dentro da minha estratégia, adotada para obter os meus objetivos. E tudo isso se baseia no nomos, na lei que rege todo este jogo. Gente, haverá outro vídeo, tá? E no nosso site, este texto é longo, 25 páginas, gente, tá? É longo. Se você tem o hábito da leitura, eu recomendo que leia o texto e veja os 3 vídeos que estarão no canal aqui sobre o modelo do jogo da vida em sociedade. Tá bom? Já vai ser útil para você ter sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Tá? Eu tive de dividir para não ficar um vídeo excessivamente longo. Veja os outros vídeos. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Deixa o teu comentário no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Tá bom, gente? Obrigado, valeu mesmo. Até mais.